episódio passado, eu falei sobre o que precisamos fazer ou abrir mão para poder construir um relacionamento amoroso. Agora, se você ainda não assistiu esse episódio, eu te convido, vai ficar aqui no link da descrição, porque está muito interessante. Agora, o tema de hoje pode ser um pouco polêmico. E aí, será que você vai gostar do tema de hoje? De quem é a culpa quando o relacionamento não vai bem? E aí, é polêmico ou não é? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro aqui o que é culpa e o que é responsabilidade. Eu vejo muitas pessoas, principalmente dentro do consultório, trazendo, bom, a culpa do nosso relacionamento não dar certo é do fulano ou da fulana. Culpa e responsabilidade são coisas diferentes. E vamos lá. Quando eu digo que eu tenho uma culpa sobre alguma coisa, eu carrego ali um peso, né? Um peso de que, nossa, aquele chicote na mão, que eu sou culpado disso, e que então a gente não fica aberto para possibilidades de mudança, ou pelo menos não de uma forma mais leve e consciente, sabe? E aí, quando eu troco essa palavrinha, culpa por responsabilidade, tudo muda. Porque quando eu me autorresponsabilizo sobre uma situação, então a partir daí eu fico aberta a buscar novas possibilidades para que eu faça aquilo de uma forma diferente. E não fico só no pesar, na dor, como eu falei, né, com aquele chicote na mão. Eu me responsabilizo. Então vamos começar a trocar essa palavra. Não é culpa de ninguém, porque culpa não leva a gente a mudanças, a movimento, a lugar nenhum. Agora, autorresponsabilidade, sim. E aí? Então, talvez a pergunta poderia ser de quem é a responsabilidade quando o relacionamento não dá certo? Na sua opinião, a responsabilidade é de quem? Bom, vamos lá. Então, a responsabilidade, em primeiro lugar, a gente tem que pensar naqueles 3 seres que eu costumo dizer que existe para uma relação saudável. Eu, o outro e a relação. Então, vamos lá. Tem coisas que são da minha responsabilidade e outras coisas são da responsabilidade do outro e tem coisas que são da responsabilidade da relação. Então, vamos definir um pouquinho melhor e aprofundar um pouquinho mais nesse papo para entender de quem, no final, é a responsabilidade para o relacionamento dar certo? Então, eu preciso ter consciência do que é meu. Então, das minhas bagagens, por exemplo. Cada um de nós trazemos sempre uma bagagem com a gente, que é o quê? A nossa própria mochilinha, que é a nossa história. Cada um traz a sua história. E a sua história familiar, o que você viveu dentro da sua casa. E é claro que isso eu estou falando em termos em todas as áreas da vida. Mas como aqui no Questões do Amor a gente fala sobre relacionamentos amorosos, então eu vou focar nessa parte. Então, provavelmente, o que você viu dentro da sua casa, como seu pai e sua mãe se relacionaram, se seu pai e sua mãe tiveram uma relação, ou as duas pessoas adultas que você tirou assim como exemplo de relacionamentos amorosos, isso sim vai impactar muito de como você vai encarar os seus relacionamentos. E aí, na verdade, também a gente tem que lembrar que é como eu vi a situação, como eu interpretei, porque existe a situação que é vivida ali, por exemplo, pelo seu pai e pela sua mãe, a história deles, que é de uma forma, mas como eu enxerguei quando eu era criança, quando eu era adolescente, e às vezes não tinha maturidade suficiente para poder olhar para todas as questões que formam, né, aquele jeito daquele casal se relacionar, então eu tiro as minhas próprias impressões e as minhas conclusões. E é a partir desse lugar que eu trago que é a sua bagagem. Então você traz a sua bagagem familiar, de como você interpretou as coisas que você viu acontecer dentro da sua casa de um relacionamento amoroso de 2 adultos. Então, essa é a primeira percepção do que pode ser seu. A mochila que você traz ali do que você vivenciou dentro do seu lar.
Outra coisa que nós precisamos perceber que é nossa são as nossas emoções, né? Como que a gente vivencia determinadas situações. E emoções é diferente de sentimentos. Emoções é aquilo que vem e te abarca e de repente não tem como você falar, eu controlo as minhas emoções. Não, a gente pode controlar os nossos sentimentos, mas as nossas emoções são coisas que simplesmente chegam e a gente tem que aprender a lidar até para poder transformar ela em sentimentos. Por exemplo, eu vou ser assaltada ali na esquina e o cara chega e coloca um revólver na minha cabeça. Eu vou saber se eu vou ficar tranquila, se eu vou tremer, eu posso imaginar, mas a emoção que vai chegar na hora, talvez eu me paralise, eu não sei. Isso é emoção. E aí eu posso transformar isso num sentimento, tá? Eu tenho uma racionalidade de entender que diante daquela emoção que eu senti, não interessa se foi me tremer toda, se foi paralisar, se foi ter uma reação, eu posso pensar, não, olha, eu tenho que transformar isso porque eu sei que dependendo de como eu vou agir a partir dessa emoção, isso pode me trazer uma consequência muito ruim. Por exemplo, né, nesse caso que eu estou trazendo aqui, o assaltante atirar em mim por conta que eu não controlei a minha emoção. As nossas emoções são nossas, então é outra coisa que a gente tem que observar, como que a gente reage diante de uma determinada situação, que pode até ser que tenha sido causada pelo outro, mas qual é a minha reação da minha emoção, dos meus sentimentos? Isso também é meu. Outra coisa que eu posso dizer sobre as nossas emoções, né, que é de cada um, por exemplo, eu posso me sentir insegura diante de algumas situações. De ciúme, por exemplo. Isso é muito comum. Isso é uma questão minha, da minha insegurança. Então, eu tenho que trabalhar a respeito disso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O que é meu, independente do que o outro, como o outro se comporta. Se ele me causou um ciúmes, é porque a insegurança está em mim. Ele tem algum nível de responsabilidade? Sim, mas o principal é meu, porque é insegurança minha. Quando, por exemplo, eu me sinto rejeitada, e aí? Isso é do outro? O outro está me rejeitando ou sou eu? Provavelmente isso vem das minhas feridas, da minha infância, de coisas que estão no meu subconsciente, e aí de novo. Isso é meu, não é do outro. E muitas vezes eu vejo que a pessoa verdadeiramente não é rejeitada, ela só está lidando ali com uma ferida dela, que por enquanto é algo que ela não consegue enxergar, definir e trabalhar, e aí ela fica naquela carência daquela criança que precisa de tudo do jeito dela. E na verdade ela não é rejeitada. É uma questão de algo que vem de muito profundo, que é meu, que é seu. Então, de novo, o que é meu, o que é do outro. Vou falar também sobre as minhas expectativas. Muitas vezes a gente cria expectativas e fica tentando encaixar, né, que o outro atenda às expectativas que eu criei. O outro não prometeu nada para mim, não falou nada, e eu crio essas expectativas. Então, expectativas são minhas e muitas vezes elas não são ditas. E aí, então, de repente, se eu disser para o outro quais são as minhas expectativas, aí sim eu posso entender se ele está disposto ou não a atender a essas expectativas. É claro, se elas estiverem dentro, né, de uma normalidade e não de exigências absurdas. Então, isso também é algo que é muito importante a gente pensar. Quais são as nossas expectativas e se elas são ditas ou não. Mais uma coisa que é minha, que são as minhas escolhas. E aí eu vou dividir essa questão das escolhas em duas partes. Primeiro, eu tenho que lembrar que eu posso escolher tudo, mas qualquer escolha tem uma consequência. E será que eu estou pronta para arcar com as consequências da minha escolha?
E o segundo é como eu posso reagir diante do que o outro me entrega. Isso também é uma escolha. Eu posso olhar para o que o outro me entrega e investigar naquilo que está lá dentro de mim, o porquê aquilo está me incomodando, ou eu posso simplesmente ser reativa e dizer assim, não, eu não quero saber disso, eu não quero que você faça desta forma, e levar a responsabilidade, né, total da atitude para o outro. Então, isso também é uma escolha, como eu reajo diante das situações que o outro me traz. Então, para fazer um resumo de tudo que é meu e que eu acabei aqui de citar: a minha própria história, a minha mochila, as minhas emoções e sentimentos, as minhas feridas, as minhas expectativas que eu tenho e as expectativas que não são ditas, e por último, as minhas escolhas. Cuidar de tudo isso é a minha responsabilidade sem me culpar. E agora, vamos falar o que é do outro? O que eu posso fazer diante do que é do outro? Eu acho que eu já falei um pouquinho, mas agora eu vou ainda me aprofundar um pouquinho mais. Em primeiro lugar, buscar ter a disposição de conhecer a pessoa de verdade, quem ela é, sem colocar as nossas expectativas. Porque muitas vezes, de novo, a gente cria expectativas e vai construindo uma pessoa da qual a gente gostaria que ela fosse, que a gente gostaria de conviver, mas não é verdadeiramente em quem a pessoa realmente é. Então é isso, você ter a disposição de conhecer o outro na sua essência, de verdade. E com isso, você aprender a respeitar quem o outro é, com as suas diferenças. Porque sim, quem a gente vai se relacionar vai ser diferente da gente. É claro que é importante lembrar sobre os valores, né, em comuns, os valores mais básicos que norteiam aí a nossa trajetória, mas sempre seremos pessoas diferentes. E a partir do momento que eu me abro e me disponho a conhecer o outro como ele realmente é, de verdade, eu abro esse espaço para que ele possa ser ele mesmo. E para que ele possa ser ele mesmo, eu preciso respeitar essas diferenças que com certeza vai existir entre eu e o outro. Outra coisa muito importante é você ter empatia com o outro. Muitas vezes a gente está tão centrado no que a gente necessita, nas nossas birrinhas, na nossa parte infantil da nossa criança, que a gente esquece de ser empático com o outro, de conseguir realmente se colocar no lugar do outro. Na verdade, empatia eu entendo como algo muito mais profundo do que, entre aspas aqui, simplesmente se colocar no lugar do outro. Mas não é tema para hoje. Então, só de você conseguir fazer esse exercício, de minimamente conseguir se colocar no lugar do outro e não ser egocêntrico, de ficar olhando só para as suas necessidades, isso também ajuda muito. Outra coisa que nós podemos fazer em relação ao outro é mostrar para ele qual é o nosso limite. Porque todos nós, seres humanos, e não adianta a gente pensar, não, eu não sou assim. Todos nós somos assim. Quando a gente dá a mão, a pessoa quer o braço. Quando você dá o braço, ele quer seu corpo. Quando você dá seu corpo, ele quer sua alma. E se o outro não coloca o limite, opa, até aqui está saudável para mim ir. Passando daqui, deixa de ser saudável. Então, o que a gente pode fazer é mostrar para o outro qual que é o nosso limite para que ele não ultrapasse e essa relação continue sendo saudável. Outra coisa que também faz muita diferença em relação ao outro é você poder se colocar em vulnerabilidade, que você possa realmente confiar no outro dentro daquela relação. É claro que eu estou falando com o tempo de convivência. É óbvio que você não vai entrar numa relação hoje e amanhã você vai se colocar totalmente em vulnerabilidade para o outro, porque aí sim é um risco. Mas
conforme você vai convivendo nessa relação e você está escolhendo verdadeiramente aquela pessoa para ser o seu parceiro, sua parceira, aí sim é muito importante você se colocar em vulnerabilidade, porque isso demonstra também para o outro que você confia nele, que você sabe que ele não vai utilizar das suas fraquezas, entre aspas, novamente, para poder, às vezes, usar contra você em algum momento sensível da relação. E isso serve também para quem já está em uma relação há algum tempo e às vezes não consegue abrir o coração e se entregar nessa vulnerabilidade, nessa confiança mútua. Então, isso também é algo que nós podemos fazer pelo outro. Então, na verdade, o que eu estou dizendo aqui é que 99,9% das coisas partem de mim, né? O que eu posso fazer a partir do momento que eu me conheço? Qual a minha responsabilidade? Se cada um assume a sua própria responsabilidade, sabendo o que é seu em relação ao outro, isso já muda completamente o nível da relação, entendendo não o que é culpa, mas o que é responsabilidade. E aí, se eu estou dizendo sobre mim, isso também serve para cada um que está vivendo aquela relação. Então, cada um assume a sua própria responsabilidade e entendendo o que ele pode fazer a partir do que é dele e a partir de como ele pode reagir em relação ao outro, isso sim se constrói a verdadeira responsabilidade sobre a relação. Então, um relacionamento, a responsabilidade passa a ser, com certeza, dos dois, para o relacionamento dar certo, e na mesma medida, porque precisamos de dois seres inteiros se autorresponsabilizando sobre aquele relacionamento. E o que eu entendo por um ser inteiro? Em primeiro lugar, temos que lembrar que nós somos feitos de luz e sombra. Porque socialmente, muitas vezes, a gente é incentivado a olhar só para ser bonzinho, bonitinho, fofinho. E, na verdade, isso é uma síndrome de Deus, né? Todos nós temos defeitos, temos luzes e sombra. E quando eu consigo admitir que eu sou esse ser dual, que tem luz e sombra, então eu me aceito dessa forma e vou ser generoso comigo mesmo, comigo mesma, né? E a partir daí eu também consigo olhar para o lado e ver meu parceiro e a minha parceira com essa mesma humanidade, sendo de luz e sombra, e a partir daí eu também começo a aceitar que ele não vai ser perfeito, que ele vai procurar dar o melhor de si. Eu vou trazer aqui 3 aspectos que vão contribuir muito para você aprender essa autorresponsabilidade para alimentar esse terceiro ser, que é a relação, que tem a ver com vocês dois. Então, 2 autorresponsáveis pela relação. 1. Estar disposto a conhecer o outro como ele realmente é. 2. Respeitar os valores do outro. Estar disposta a se relacionar sem medo. Demonstrar as suas necessidades e os seus limites. Agora vamos falar do que é responsabilidade dos dois, que é cuidar desse terceiro ser, que é o próprio relacionamento. Lembrando que o relacionamento, esse terceiro ser aqui, ele é independente, mas ele não é autônomo. O que significa isso? Significa que se vocês dois não alimentarem, não nutrirem essa relação, ela não consegue sobreviver sozinha. Então, sim, é de responsabilidade dos dois ter atenção com essa relação. E como a gente pode alimentar essa relação? Lembra os dois? Cuidando dessa relação no dia a dia, nos detalhes. Porque muitas vezes a gente espera coisas grandiosas, pensando em fazer gestos em datas especiais. Isso é importante? É, claro que é. Mas o mais importante é a gente tomar cuidado no dia a dia. E para isso é importante ter tempo de qualidade
preservar a intimidade do casal, e quando eu falo intimidade do casal, eu não estou falando de sexualidade não, estou falando da intimidade do casal para não deixar que outras pessoas, familiares, possam interferir a ponto do casal perder a sua própria intimidade, a intimidade a dois. E, de novo, não é só da sexualidade, e às vezes nem é da sexualidade, é mesmo do espaço do casal. Inclusive até para casais que têm filhos, porque às vezes a gente não preserva essa intimidade ali do casal e vai misturando com as necessidades dos filhos. Então é muito importante que o casal lembre de preservar essa intimidade nesse sentido que eu trouxe aqui. E ter atitudes que possam manter a conexão do casal. E aí entra uma série de coisas que eu vou citar algumas só para trazer algumas lembranças para você. E para o casal manter a conexão, ele precisa lembrar das pequenas coisas e, com certeza, como ele se comunica e não como ele fala. E isso vai impactar como a gente lida com os conflitos. Isso de falar e se comunicar também vai fazer toda a diferença, porque muitas vezes a gente acha que sentar e conversar é o suficiente, mas se a gente não souber se comunicar de uma forma eficiente, sem deixar de ser afetiva, também não vai resolver. Então, sim, é importante que você saiba se comunicar. E talvez o que eu vou falar por último aqui seja uma das coisas mais importantes, porque isso dá o primeiro start e amarra todas as outras questões que envolvem uma conexão de uma relação saudável. Esse cuidado com essa terceira pessoa, essa alimentação, essa nutrição desse relacionamento, que são os acordos, que muitas vezes eles deixam de acontecer. Por quê? Porque a gente acha que não é necessário ser dito, que o outro já sabe, que já está implícito a partir do momento que a gente começa a namorar, então já tem muitas coisas que as pessoas já sabem que deveria ser dessa ou daquela forma. Mas não. Muitas vezes a pessoa não tem bola de cristal, a gente não está completamente alinhado com a forma de pensar nos detalhes. Então, os acordos são algo fundamental para que a gente possa iniciar uma relação saudável, nutrir essa relação com todas as outras questões que eu trouxe, que são muito importantes de se lembrar quando a gente pensa em construir algo que seja duradouro, né? Porque muitas pessoas pensam, poxa, eu queria tanto que a minha relação durasse o resto da vida. Mas se você quer uma relação que dure para o resto da vida, de uma forma que realmente faça sentido, então comece por aí, fazendo acordos, e acordos simples, mas que sejam claros e bem explícitos. Eu costumo dizer que nós vamos aprender praticamente sobre tudo na vida, mas a gente às vezes esquece que nós podemos aprender a nos relacionar melhor. Dentro dos nossos namoros, casamentos, todos os tipos de relação, mas principalmente na relação conjugal. A gente acha que não tem como se aprender e deixa de uma forma automática e instintiva. E aí a minha pergunta para você é: o que você tem feito efetivamente para poder elevar o nível da sua relação? E se você me responder, nada, então acenda uma luz laranja aí, porque você está deixando a sua relação te levar, e isso provavelmente não vai fazer com que você construa a relação que você gostaria de viver. Então, vou trazer aqui algumas dicas para você, se ainda não começou, começar a construção dessa relação que você quer realmente viver. O que nós podemos fazer? Cursos, workshops, livros, tem muitos livros maravilhosos que nos ajudam muito. Agora, a gente pode fazer tudo isso
e muitas outras coisas, mas se a gente busca o conhecimento e não colocamos em prática, aí realmente é a mesma coisa de não ter feito. Então, busque sim se aprimorar nas suas emoções, aprender sobre quem você é, sobre como você funciona, como você reage diante do que o seu parceiro traz. Isso é fundamental. E além disso, nós podemos escolher também sobre fazer uma terapia de casal. E métodos, existem muitos métodos. Se você ainda não conhece, eu trabalho com um método MAC, que é um método que eu criei, que é o método do amor consciente, que ele tem uma forma muito objetiva e muito rápida para que você aprenda ferramentas muito simples e extremamente eficazes para que você possa, de fato, ter uma relação mais consciente e construir essa relação saudável que pode ser, sim, ajudar você a não só elevar o nível da sua relação, mas ter um relacionamento mais duradouro, sendo feliz e não só com um tempo longo. Então, se para você fizer sentido, também vou deixar aqui embaixo um link onde eu falo um pouco mais sobre este método MAC, método do amor consciente. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, então eu peço que você curta, que você siga o canal para que mais pessoas possam também aprender a construir relacionamentos mais saudáveis. Então, para a gente finalizar, eu acho que a pergunta mais pertinente é: de quem é a responsabilidade para o relacionamento dar certo? Minha responsabilidade, cuidar de mim, cuidar do que é meu. Responsabilidade do outro, cuidar de si, cuidar do que é dele. E por último, a responsabilidade de ambos, que é cuidar da relação. E hoje eu falei até onde vai a responsabilidade de cada um para a construção de uma relação saudável. E no próximo episódio, eu acredito que eu vou trazer um outro tema que também vai gerar um tanto de polêmica. Relacionamento é sentimento ou é construção? E aí, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários.